Olá, seja muito bem-vindo. Estamos no ar com a nossa série Panorama das Ciências Ocultas. Aula 1: Conceitos e Definições. Quero recebê-los nessa nossa série do Panorama das Ciências Ocultas, onde nós vamos juntos estudar, de uma forma objetiva, acadêmica, com o rigor devido, essas que são as disciplinas desconhecidas, as disciplinas que são estudadas por trás dos panos pelos iniciados. No contexto desse curso, as ciências ocultas se referem a um conjunto de conhecimentos e práticas historicamente considerados esotéricos ou ocultos, ou seja, mantidos deliberadamente secretos ou fora do conhecimento público comum. O termo oculto, como sabemos, indica algo escondido, conhecimento não revelado, que é bastante diferente do saber comum, do saber ortodoxo, e principalmente diferente do saber verificável da ciência convencional, como nós passamos a identificá-la depois do Iluminismo do século XVII. O conhecimento que não é revelado, em séculos passados, especialmente no Renascimento Europeu, essa expressão ciências ocultas chegou a designar de forma mais específica disciplinas como a astrologia, a alquimia e a magia natural, que na época eram consideradas formas legítimas de investigar os mistérios da natureza. Essas três, astrologia, alquimia e magia, formavam uma espécie de tríade do saber oculto associadas à tradição hermética e esotérica ocidental. Hoje, em pleno século XXI, de maneira mais ampla, incluímos nesse rol diversos outros temas de caráter paranormal, místico, folclórico, que ocupam as categorias da ciência estabelecida, mas que exerceram grande fascínio ao longo da história. É importante frisar que estudar academicamente as ciências ocultas de forma alguma significa endossar crenças místicas, mas sim analisá-las com rigor histórico e rigor crítico. O nosso objetivo nesse curso será justamente examinar esses temas com o máximo de isenção intelectual possível. São temas que interessam todo mundo. Em algum momento, nós tocamos no nosso cotidiano com o oculto, com o esotérico, mas nem sempre estamos preparados para entrar no mundo das crenças e gostaríamos de ter um pensamento crítico, racional, para poder balizar e, quem sabe, até aprender de forma controlada com essas práticas, entendendo as suas origens, os seus princípios e o seu impacto cultural, sem pressupor a veracidade literal. Mas isso é muito fundamental no sentido que não devemos, ao contrário de muitos céticos, desmerecer a relevância histórica das ciências ocultas. Ou seja, aqui nós vamos adotar uma postura de divulgação científica objetiva. Vamos reconhecer que, do ponto de vista da ciência moderna, em pleno século XXI, essas práticas acabam por não ter comprovação empírica e são frequentemente classificadas como pseudociência ou superstição. Mas, por outro lado, essa é a razão de ser desse curso, nós vamos destacar que muitas dessas disciplinas ocultas influenciaram o desenvolvimento do saber científico e tecnológico nos seus primórdios. Talvez até essas ciências ocultas possam representar novos caminhos para a ciência contemporânea, que já há algum tempo parece viver em algum tipo de crise do intelecto, crise de paradigma. Então é perfeitamente possível, e nós queremos defender que é, inclusive, necessário estudar essas ciências ocultas de forma acadêmica, entendendo o contexto em que surgiram e evoluíram e como elas dialogam com o conhecimento, aspas, oficial ao longo do tempo. Em suma, chamamos de ciências ocultas todo um corpo de saberes não convencionais, desde a magia, a alquimia e a astrologia antigas, até fenômenos paranormais, seres lendários, práticas espirituais alternativas. No nosso encontro de hoje, vamos traçar
nessa primeira aula, uma panorâmica do curso que pretende ser, de fato, um panorama geral desses saberes ocultos, situando cada um historicamente e apresentando os principais temas que serão estudados nas próximas aulas. Essa visão geral vai servir de porto seguro de referência para vocês. Ao adentrarmos nos detalhes específicos de cada assunto, em cada uma dessas aulas, nós sempre possamos retornar aqui a essa aula 1, retornar a essa base comum para relembrarmos o contexto mais amplo. Para compreender a importância das ciências ocultas, é muito necessário revisitar a trajetória histórica delas, revisitar a relação ambígua que sempre existiu entre a ciência e a religião. Ao contrário do que se possa imaginar, a magia e a ciência nem sempre estiveram em lados opostos. Na antiguidade e em muitas culturas tradicionais, não havia uma clara e nítida distinção entre o que é o conhecimento mágico e o que é um conhecimento científico. Os mesmos pensadores muitas vezes transitavam entre o misticismo e a investigação natural. Por exemplo, filósofos pré-socráticos como Pitágoras e Empédocles são celebrados como pioneiros do pensamento racional ocidental. Pitágoras como matemático, Empédocles como formulador da teoria dos quatro elementos, mas simultaneamente estavam envolvidos em doutrinas místicas e ocultistas. Pitágoras, eu quero lembrar, fundou uma escola de caráter religioso filosófico com rituais e ensinamentos esotéricos, enquanto que Empédocles escrevia sobre a natureza em versos poéticos e se autodenominava um mago. Ou seja, na raiz da cultura ocidental, filosofia, ciência, religião e magia caminhavam juntas e se entrelaçavam o tempo inteiro. Essa integração primitiva entre a explicação natural e o pensamento mágico acaba por ser também observada no fato de que as práticas, hoje vistas como místicas, desempenharam um papel essencial no surgimento de várias ciências. A astrologia, por exemplo, motivou durante milênios a observação sistemática dos astros, o desenvolvimento de cálculos astronômicos, servindo de base para o que viria a ser, depois, a astronomia. Da mesma forma, a alquimia, frequentemente descrita como uma protociência, reunia conhecimentos da química empírica, metalurgia, medicina e filosofia mística. Embora carregada de simbolismo e objetivos místicos, como a busca pela pedra filosofal ou o elixir da longa vida, a alquimia foi, quer queira, quer não, a antecessora direta da química moderna, tendo contribuído para descobrir substâncias químicas e técnicas laboratoriais. Os historiadores da ciência defendem que a química nasceu da decomposição da ideologia alquímica, ou seja, do abandono dos aspectos místicos filosóficos da alquimia e da retenção dos seus métodos experimentais e das suas descobertas concretas. Em suma, magia, astrologia, alquimia desempenharam no seu tempo o papel de explicar a natureza e o destino humano, funções que mais tarde seriam assumidas pelas ciências naturais e pelas ciências sociais. Mas é importante notar que, à medida que a civilização ocidental avança, especialmente sob a influência das grandes religiões monoteístas e, mais tarde, do racionalismo científico, delineou-se uma separação cada vez mais nítida entre o que seria o conhecimento legítimo e o que seria superstição. Já no final da Antiguidade Tardia, no início da Idade Média, pensadores cristãos como Santo Agostinho, 354 a 430, condenaram as práticas mágicas como contrárias à fé, classificando-as como uma continuação indesejável daquilo que seria o paganismo clássico. Durante toda a Idade Média, embora a alquimia e a astrologia fossem toleradas em certos círculos, muitos clérigos, inclusive, estudavam astrologia, até mesmo papas se interessavam pela alquimia, a magia cerimonial, a feitiçaria popular vão cair sob forte suspeição. No fim do período medieval, início da Era Moderna, a magia passou a ser equiparada à heresia.
A Inquisição e outras autoridades religiosas viam a feitiçaria como pacto demoníaco, e livros de magia, os grimórios, foram proibidos ou queimados. Entre aproximadamente 1550 e 1650, período de 100 anos, a Europa viveu o apogeu da perseguição às bruxas, um triste episódio em que tribunais civis e eclesiásticos levavam à morte milhares de acusados de praticar artes de magia de forma maligna. Essa violenta repressão, no entanto, não eliminou o interesse pelo oculto, apenas o empurra para formas mais discretas. Paradoxalmente, o período seguinte, que é o Renascimento, no século XV e XVI, viu um ressurgir também do interesse pelas ciências ocultas, agora sob uma luz mais erudita. O Renascimento foi marcado pela redescoberta de textos da Antiguidade Clássica e por um espírito de experimentação e busca do novo. Nesse contexto, surgiram grandes escolas esotéricas formadas por sábios, muitas vezes associados às cortes ou à igreja, que tentavam sintetizar saberes antigos com novos conhecimentos. A magia foi reinterpretada por pensadores renascentistas não como bruxaria vulgar, mas como filosofia natural ou magia natural. Isso é, um saber sobre as forças ocultas da natureza que complementaria a teologia e a filosofia clássica. Ícones do esoterismo renascentista, como Marsilio Ficino, Giovanni Pico della Mirandola e John Dee, além de Cornélius Agrippa, defenderam que disciplinas como a astrologia, a cabala, a alquimia continham verdades profundas sobre o cosmos. Houve um reviver, naquela ocasião, do neoplatonismo e também do chamado hermetismo, com um corpus de texto atribuídos a Hermes o Trimegisto, o 3 vezes sábio. A cabala judaica, tudo integrado em novas sínteses místico-filosóficas. Esses magos eruditos do Renascimento acreditavam que o universo estava interligado por correlações secretas, resumidas na ideia do como em cima, assim embaixo. E o que o ser humano, através do conhecimento desses segredos, podia manipular as forças naturais. Não por acaso, propagaram máximas como não há força latente no céu ou na terra que o mago não possa liberar com os devidos meios, o que ilustra a mentalidade renascentista de que o saber oculto conferia poder sobre a natureza, um novo fetichismo, um novo animismo. Uma visão que, de certo modo, vai antecipar a confiança do método científico na capacidade de compreender e controlar o mundo físico. Eu me explico. Em pleno século XXI, nós temos certeza absoluta que o método científico dá cabo de todas as nuances do saber humano e de suas habilidades. No entanto, dentro da epistemologia da ciência, nós sabemos que o método científico tal e qual nós usamos tem limitações. E isso dá margem à própria existência das ciências ocultas, que dão explicações outras, onde a ciência tradicional, com o seu método, acaba por falhar. Afinal de contas, na Renascença, magia e religião frequentemente coexistiam e não havia um choque aberto. Muitos dos magos renascentistas eram sinceramente cristãos, e o que eles viam era a sua magia como algo natural, como algo cabalístico, na condição de complementação à fé, e não como uma oposição a ela. Ainda assim, com o correr, o avançar do século XVII, particularmente após a Revolução Científica, iniciada com nomes como Galileu Galilei, René Descartes, Isaac Newton, a situação muda drasticamente. É essa cisão, é essa ruptura que nos traz até o século XXI completamente alheios aos conhecimentos que podem sim ser úteis provenientes dessas ciências ocultas. A filosofia natural, aspas, oficial, passou a rejeitar tudo aquilo que não pudesse ser medido, quantificado ou explicado dentro das leis físicas. De forma lenta e progressiva, a astronomia se divorcia da astrologia, a química se divorcia da alquimia e a própria noção de magia perdeu espaço no discurso culto. A visão de mundo moderna, calcada na razão e na observação empírica, passou a estabelecer que o real se restringe ao que é visível,
tangível e mensurável, ao passo que os domínios do invisível, postulados pela magia, eram considerados fantasia ou um equívoco e deixados de lado. Mas claro que ao deixar de lado, muitos dos fenômenos não poderiam ser estudados. Como bem sintetiza um estudo histórico, deu-se uma ruptura na qual a magia e os seus domínios invisíveis, assim como a imaginação, passaram a fazer parte do mundo da fantasia, do mundo do absurdo, ao passo que a nova ciência reivindica para si o monopólio da descrição do real. Essa crença ainda é muito viva. Esse paradigma de pensamento, ainda em pleno século XXI, está presente. E nós podemos questionar até que ponto essa ruptura é válida, uma vez que nós não podemos ter acesso aos conhecimentos de forma organizada, coesa e racional dessas ciências ocultas. No Iluminismo, e ao longo do século XIX, essa tendência vai se acentuar. A institucionalização das ciências modernas nas universidades e nas academias veio acompanhada de um forte estigma contra o oculto. Saberes esotéricos foram descartados como superstição de épocas primitivas. Não apenas a comunidade científica, mas também as emergentes ciências humanas, como a história moderna, a sociologia que nascia e a psicologia vão desprezar o estudo da magia, do ocultismo, dos fenômenos paranormais, por julgá-los assuntos risíveis ou pertencentes ao folclore e à ignorância do passado. Uma obra de 1899 do sociólogo italiano Cesare Lombroso, por exemplo, chegou a ser intitulada As Ciências Ocultas e o seu pretenso fundamento científico. Vemos aí um tom claramente cético. Em suma, sob a ótica positivista do século XIX, práticas ocultas eram vistas como resquícios da mentalidade pré-científica, algo a ser superado pelo progresso da razão. Consequentemente, esse vasto conjunto, que são as tradições esotéricas, fica relegado ao obscurantismo, sobrevivendo apenas em ordens iniciáticas fechadas, como a maçonaria, o rosacrucianismo, as sociedades teosóficas, ou então nas práticas populares marginalizadas. No entanto, esse não é o fim da história. Já no século XIX, no início do século XX, movimentos culturais e artísticos, como o romantismo e mais tarde as vanguardas modernistas, resgataram certos temas esotéricos, desafiando a rígida divisão entre o que era a ciência e o que era o mistério, o que era a razão e o que era a emoção. No século passado, século XX, especialmente a partir da segunda metade, começamos a ver uma gradual reabilitação acadêmica do estudo dessas matérias. Áreas como a antropologia, a história das religiões passaram a reconhecer que crenças mágicas e ocultistas não eram meramente aberrações, mas elementos significativos das culturas humanas que eram e são dignos de análise. Um marco importante foi o trabalho de historiadores como Francis Yates, que em meados do século XX investigou o hermetismo renascentista e suas conexões com a ciência nascente. Nas últimas décadas, já no século XXI, consolida-se um verdadeiro campo formal na academia voltado ao estudo do esoterismo ocidental, com pesquisadores de renome como Antoine Fevre, Walter Hanegraaff, publicações especializadas dentro das academias. Esse movimento acadêmico recente, já no século XXI, reconhece que tradições ocultistas formam uma parte integral da cultura ocidental. Embora tenham sido por muito tempo esquecidas ou menosprezadas propositadamente pelo discurso moderno excessivamente racionalista, é fundamental para o avanço do intelecto humano e das capacidades do ser humano devolver a essas tradições o seu devido contexto histórico, porque muitas delas foram relegadas ao esquecimento por um discurso de uma modernidade excessivamente racionalista, e recuperá-las, iluminá-las com o saber e com a racionalidade, traz aspectos importantes da imaginação e do pensamento modernos que, de outra forma, passaram despercebidos, e muitas vezes elementos e características da crença atual
de que há uma perda de valores, que há uma ruptura, que há uma quebra de paradigma e que há uma perdição da qual não se há volta dentro das ciências, talvez as ciências ocultas possam contribuir, não como os ocultistas talvez esperariam, mas com insights e visões que poderiam ajudar no avanço da ciência contemporânea. Resumindo essa trajetória, as chamadas ciências ocultas deram alguns dos primeiros passos do que viria a ser ciência, mas em certo ponto foram banidas do corpo oficial do conhecimento, vão persistir nas margens, nas chamadas sociedades secretas com práticas populares e mantiveram o seu apelo no imaginário popular. Hoje nós podemos estudá-las historicamente, de modo sério, entendendo tanto a sua contribuição ao desenvolvimento intelectual, como, por exemplo, o mais fácil e óbvio, que é a magia como precursora da ciência, ao compartilhar com ela a ideia de que a natureza é regida por leis constantes, quanto os motivos da sua rejeição, seja pela religião, que via nela competição indevida ao divino, seja pela ciência positivista, que as taxa de irracionais, e, em síntese, numa perspectiva equilibrada, crítica, mas abrangente, é o que vai nortear o nosso curso. Tendo, portanto, situado aqui historicamente o lugar das ciências ocultas, eu quero passar por um panorama, uma visão ampla dos assuntos específicos que serão abordados ao longo desses nossos encontros. A nossa série de aulas vai seguir, grosso modo, as mais diferentes facetas do inexplicado. Esse é um curso que começa aberto. Ele vai seguindo, vai crescendo em termos de abordagem panorâmica à medida em que nós exploramos essas disciplinas, desde as ocultas clássicas até os fenômenos sobrenaturais e as lendas criptozoológicas. Dentre os assuntos que nós iremos estudar, por exemplo, estão as artes mágicas e herméticas, onde exploraremos as tradições como a magia, no sentido amplo, englobando feitiçaria, alta magia cerimonial e práticas mágicas populares, a alquimia, bem como movimentos correlatos. Veremos como a magia se estruturou desde as práticas xamânicas pré-históricas até os elaborados rituais renascentistas, incluindo a feitiçaria medieval e suas conexões com a religiosidade popular. No caso da alquimia, vamos estudar a sua origem na antiguidade greco-egípcia, seu florescimento na Idade Média, no Renascimento, e a sua dualidade entre experimentação química e simbolismo místico. Essas artes herméticas buscavam compreender e manipular as forças ocultas da natureza, seja através de encantamentos ou da transmutação dos metais, e tiveram uma enorme influência no pensamento pré-científico. Depois vamos falar de astrologia, que é talvez a mais institucionalizada forma de adivinhação, que é fundamentada na crença de que os astros influenciam ou espelham os acontecimentos terrestres, assim como diversas outras práticas divinatórias, como a leitura de oráculos, tarôs, quiromancia, runas, etc. Vamos abordar como a astrologia surgiu na antiguidade mesopotâmica, foi adotada pelos gregos e romanos e se tornou parte integrante da cultura medieval, sendo ensinada nas cortes e nas universidades, e acabou sendo gradativamente desafiada pela astronomia científica a partir do século XVII. Vamos ver também como, apesar de descredibilizada pela ciência, a astrologia permanece popular e se reinventou no século XX, com os horóscopos de jornais, a astrologia psicológica e outros fenômenos. Além da astrologia, também vamos discutir outros sistemas divinatórios oraculares tradicionais, entendendo o seu papel social ao prover uma orientação e a previsões em épocas de incertezas. De novo, a ênfase vai ser em empreender esses sistemas no contexto do seu tempo. Por exemplo, como a astrologia servia de estrutura cosmológica na antiguidade ou como oráculos e profecias influenciaram decisões históricas. Mais adiante, vamos estudar o xamanismo, que geralmente é considerado uma das práticas mágico-religiosas mais antigas da humanidade. O xamanismo está presente em múltiplas culturas dos povos originários, asiáticos, das Américas, oceânicos, caracterizado pela figura geral do xamã, o curandeiro, o mediador, o pajé, aquele que é capaz de entrar em estados alterados de consciência para contactar o mundo dos espíritos, obter cura ou conhecimento. Vamos analisar as características comuns do xamanismo,
o transe, a viagem estática, animais de poder, o seu significado antropológico, bem como as variações regionais. Adicionalmente, poderemos até, conforme o curso avança, discutir outras tradições mágicas, folclóricas e religiosas aparentadas, incluindo práticas de bruxaria tradicional, no contexto europeu camponês, o surgimento moderno da Wicca, uma religião neopagã do século XX inspirada em bruxarias pré-cristãs, e esses sistemas vão revelar a interface entre magia e religião nas sociedades tradicionais, servindo de ponte para compreender a dimensão espiritual que assume o oculto. Também vamos falar de fenômenos atribuídos a capacidades mentais inexplicadas, ou as chamadas entidades incorpóreas, a percepção extrasensorial, a telepatia, a clarividência, a premonição, assim como a psicocinese, a suposta capacidade da mente de influenciar objetos físicos, o estudo dos médiuns e dos videntes, que afirmam manifestar tais poderes. Historicamente, essas questões deram origem à pesquisa psíquica e à parapsicologia no final do século XIX, um esforço, ainda que controverso, de investigar cientificamente ocorrências como telepatia, movimentação de objetos à distância, telecinese, etc. Relacionados a isso, vamos falar sobre o fenômeno do espiritismo e a comunicação com os espíritos, incluindo experiências mediúnicas, as mesas girantes e falantes do século XIX na França e outros métodos pelos quais as pessoas tentaram contatar os mortos ou outras entidades. O espiritismo kardecista, surgido na França no século XIX, fortemente adotado no Brasil, é um exemplo de tentativa de dar uma roupagem tradicional a essas comunicações sobrenaturais. Também vamos abordar o tema dos fantasmas, lugares assombrados, examinando relatos clássicos de aparições, casas mal assombradas, a investigação paranormal até os dias atuais. Em todos esses casos, nós sempre vamos discutir as interpretações científicas, psicológicas, físicas que são propostas para esses fenômenos. Alguns vão dizer que se tratam de alucinações, outras de fraudes, outros de fenômenos naturais que são mal compreendidos e, portanto, mal explicados. Mas o que vale notar é que, apesar do ceticismo, muitas pessoas até hoje relatam experiências que fogem à explicação convencional, coisas que a ciência tal e qual nós temos hoje disponível não explica. O que significa que nós ainda não temos uma ciência 100% capaz de dar cabo desses fenômenos. Como é que a ciência hoje consegue explicar percepções que não têm explicação, visões, premonições? Fica muito chato, desagradável e até um pouco imbecil atribuir tudo a alucinações, a delírios da mente humana. Nós temos, sim, fenômenos que surgem e que não são explicados pela ciência. Sinal de que a ciência, produto do intelecto humano, ainda é limitada e precisa avançar. O que faz com que estudar esses assuntos, esses tópicos, fique cada vez mais relevante para entendermos a mente humana e vermos a necessidade de atribuir significado ao desconhecido. Quem sabe nós consigamos aqui juntos contribuir para essa discussão que vai ampliar o paradigma científico do século XXI para além. Também quero adentrar um território muito rico, que é o território do folclore, da criptozoologia, que estuda seres cuja existência física não é reconhecida pela ciência, mas que povoam a imaginação popular, como o pé grande, o iete, que são criaturas hominídeas misteriosas que vivem em florestas remotas ou em montanhas nevadas, os chamados homens macaco, que seriam evidências de espécies ainda não catalogadas ou talvez sobreviventes de espécies primitivas. Veremos também monstros como o clássico monstro do Lago Ness, na Escócia, relatos de serpentes marinhas, os krakens que estão nos oceanos, lendas que podem derivar de avistamentos de animais reais mal identificados ou do imaginário coletivo de cada região. O que a antropologia nos pode dizer? O que a sociologia tem para dizer? Será que a mitologia contribui? Um outro grupo são as criaturas míticas da tradição ocidental e global, dragões, unicórnios, fênixes, fadas, gnomos, duendes, entre outros seres presentes em mitos, contos de fadas e no ocultismo. Muitos ocultistas medievais e renascentistas realmente acreditavam na existência de fadas e espíritos da natureza, parte do que eles chamavam de magia natural. E ao examinar esses casos,
vamos introduzir o conceito de criptozoologia, que é a busca, normalmente considerada pseudocientífica, por animais lendários ou supostamente extintos. Mais importante do que provar ou refutar essas criaturas, nosso foco no curso vai ser descritivo. O que elas são, por aqueles que acreditam ou que têm relatos de visões. E acho que mais fundamental é entender o valor simbólico, o valor cultural delas, o que elas representam e por que tantos povos diferentes relatam seres semelhantes e como as histórias sobre essas criaturas evoluem. Vamos dar atenção especial a dois arquétipos que atravessam e perpassam muitos e muitos séculos. Eu me refiro ao vampiro e ao lobisomem. Embora popularizados pela literatura e pelo cinema de horror, vampiros e lobisomens têm origem em crenças antigas sobre mortos que retornam à vida ou humanos que se transformam em animais. Vamos estudar as raízes folclóricas do mito do vampiro na Europa Oriental, com medos relativos a cadáveres que não se decompunham, eventos estranhos atribuídos a mortos inquietos e como a figura do vampiro foi reinterpretada em diferentes épocas, do monstro repelente dos folhetins góticos ao sedutor aristocrata do Drácula de Bram Stoker, passando para a figura romantizada em obras atuais. Já a figura do lobisomem, ou licantropo, nos leva a analisar a ideia da metamorfose humano-animal, de onde vêm as lendas de homens que viram lobos nas noites de lua cheia. Veremos que possivelmente havia explicações desde psicológicas, como a licantropia clínica, um transtorno em que a pessoa acredita ser um animal, até questões sociais, essas lendas podendo funcionar como metáforas para a agressividade humana indomada ou como explicação para ataques de animais. Aqui, de novo, nosso interesse é duplo. Por um lado, histórico-antropológico, queremos compreender como nascem e se espalham essas crenças, e por outro, simbólico, o que essas figuras dizem sobre medos e desejos humanos. Há também um território que é delicado para muitos, que são os fenômenos alômanos da era moderna, o fenômeno recente dos objetos voadores não identificados, os OVNIs, a crença nos alienígenas visitando a Terra. Esse é um tópico que se diferencia dos anteriores porque ele vai se desenvolver majoritariamente no século XX para frente, ou seja, é uma ciência oculta recente. Ela vem acompanhada do progresso tecnológico, à medida em que o ser humano desenvolve os aviões, a exploração espacial, a Guerra Fria. Há um caso muito famoso, que é o caso Roswell, em 1947, nos Estados Unidos, que merece uma análise, com a subsequente onda de avistamentos de discos voadores. Será que falar na televisão, eu vi um disco voador, faz com que milhares de pessoas vejam um disco voador? É algo para nós questionarmos mais à frente. Surge uma ciência oculta intitulada ufologia, um campo marginal que tenta aplicar método investigativo a relatos de OVNIs e geralmente não são reconhecidos pela academia. Quero discutir hipóteses propostas para esses avistamentos, desde fraudes propositais, erros de identificação de fenômenos atmosféricos e de aeronaves, e até hipóteses psicológicas e sociológicas, como, por exemplo, os OVNIs como parte da mitologia do homem do século XXI. Além dos objetos em si, nos interessa a figura do alienígena. Desde as primeiras descrições de tripulações que estavam dentro de OVNIs nos anos 50, que geralmente eram humanoides, passando pelo estereótipo do extraterrestre cinzento, de baixa estatura, olhos grandes popularizados na cultura, até teorias da conspiração sobre abduções, acordos secretos entre os ETs e o governo. É um tema que nos permite ver como é que, mesmo no século XXI, o desconhecido continua a alimentar narrativas quase míticas, mostrando que a necessidade do mistério e do maravilhamento não desaparecem, mesmo com o avanço científico. O homem sempre busca por isso. E, claro, a mitologia só é mitologia quando você olha de fora, porque por dentro ninguém vai dizer que aquilo que é um mito é de fato um mito. Embora a busca por vida extraterrestre inteligente tenha o seu lado científico sério, basta procurar informações sobre o projeto SETI, que busca sinais de rádio de civilizações distantes, mas mesmo com isso, a maioria das alegações concretas de contato carecem de evidências sólidas e é tratada com muito ceticismo pela comunidade científica.
Ainda assim, a ufologia e as histórias dos OVNIs formam um fenômeno sociocultural que é digno de estudo, revelando muito sobre os medos e esperanças da sociedade contemporânea. Esse elenco de tópicos mostra uma fração daquilo que nós podemos explorar, daquilo que são as chamadas ciências ocultas e os fenômenos inexplicados. Ao longo desse curso, vamos, se possível, explorar cada um desses temas em aulas específicas. Eu quero que vocês notem que eu optei por não limitar o nosso curso a um único tipo de fenômeno. Eu quero dar um panorama, eu quero cobrir desde sistemas complexos de pensamento, como alquimia, astrologia, ocultismo no sentido estrito, até crenças populares e enigmas contemporâneos. Por isso que eu disse que esse é um curso aberto. Eu quero abordar os assuntos de forma profunda o suficiente para permitir que você avance nos estudos, caso queira, ou se interesse por um tópico em particular, mas também não quero ser superficial o suficiente a ponto de que vocês saiam com uma visão muito limitada, porque afinal de contas a visão limitada nós já temos do cotidiano, né, da divulgação dessas crenças e dessas ideias ocultistas. Então, o nosso curso vai crescendo conforme vamos ampliando os nossos estudos e os nossos entendimentos. Quais são os limites do curso? Os nossos limites. Já que esse é um curso que exige estarmos abertos ao novo, eu também vou manter a estrutura do curso aberta para ser ampliada conforme os nossos estudos avançam. Essa abordagem panorâmica nos permite construir uma compreensão mais rica e contextualizada. Vamos ver conexões entre, por exemplo, a visão de mundo alquímica e a atual mística em torno da física quântica, ou entre o folclore de fadas e as modernas narrativas de abdução alienígena, ambas podendo ser lidas como relatos de contato com o outro, com mundos paralelos. O fio condutor é sempre o mesmo: a humanidade buscando explicar o inexplicável, seja atribuindo causas sobrenaturais a fenômenos estranhos, seja desenvolvendo técnicas para interagir com domínios ocultos da realidade. Cada aula vai avançar num capítulo dessa busca, mas mantendo sempre a visão posturada, crítica e informada que nós enfatizamos desde o início. A nossa jornada vai começar pelo estudo de temas da magia e da alquimia, e isso não é por acaso. A magia e a alquimia são frequentemente considerados o cerne das ciências ocultas ocidentais, servindo de fundamento para muitos outros tópicos. Além disso, a influência histórica da magia e da alquimia é profunda, a ponto de podermos dizer que não se pode entender a transição do pensamento medieval para a ciência moderna sem passar pela alquimia e pela filosofia da magia no Renascimento. Eu vou dividir o estudo da magia e da alquimia em 7 aulas, para manter a numerologia cabalística associada, né? Cada qual correspondendo aí a um capítulo temático. Mais ou menos o que vai aparecer nesse começo do curso é o seguinte: primeiro, os primórdios da magia. Vou explorar com vocês as origens da ideia de magia nas sociedades humanas, incluindo práticas mágicas em comunidades pré-históricas e antigas, como o xamanismo paleolítico e os rituais do Egito e da Mesopotâmia. Compreensão do papel do mago ou da figura do sacerdote nessas culturas. Vamos ver que a distinção entre magia e religião é moderna. Em tempos remotos, magia era parte integrante da vida espiritual. Vamos abordar também teorias antropológicas clássicas, como a teoria de James Frazer, que propôs uma evolução cultural em que a humanidade teria passado pela magia antes de desenvolver, podemos dizer, a religião e, em seguida, a ciência. Embora essa teoria muito linear do James Frazer seja hoje criticada, ela nos ajuda a contextualizar a magia como uma tentativa inicial de controlar a natureza através de meios simbólicos. Vamos discutir exemplos de práticas mágicas antigas e que tipos de objetivos buscavam, como a cura, controle do clima, adivinhação, estabelecendo um panorama do nascimento, do surgimento da magia. Depois vamos falar sobre a filosofia da magia, adentrando nos princípios filosóficos que sustentam a visão de mundo da magia. Isso envolve conceitos como a simpatia, a correspondência, a analogia, conceitos pelos quais o mago presume que tudo está interligado, o macrocosmo e o microcosmo, e que símbolos ou ações podem influenciar eventos por haver um vínculo oculto. Vamos estudar obras influentes como o Asclépios,
o Corpus Hermeticum, que são textos herméticos, além de autores medievais e renascentistas, como Paracelso, Heinrich Cornelius Agrippa, Giordano Bruno, que tentaram teorizar a magia. A ideia de magia natural vai ser central aqui. Tratava-se de propriedades ocultas nas coisas, as propriedades das ervas, dos minerais, as palavras sagradas, né? Tudo isso numa época em que não se distinguia o que é espiritual do que é material. Vamos ver como filosoficamente a magia serviu de ponte entre religião e ciência, carregando elementos das duas. Por exemplo, muitos teóricos afirmavam que praticar magia era compreender os segredos divinos da criação, mas ao mesmo tempo exigia estudar fenômenos naturais, astronomia, botânica, anatomia, e essa ambivalência filosófica da magia, parte mística, parte protociência, vai ser discutida com rigor, citando aqui alguns trechos dos pensadores originais e a análise dos historiadores. Depois vamos falar, tendo compreendido os porquês filosóficos, dos comos práticos, ou seja, vamos descrever práticas mágicas tradicionais, desde rituais cerimoniais mais elaborados, como a evocação de espíritos, os círculos mágicos, o uso de varinhas, palavras de poder em grimórios, até a magia popular, nos feitiços caseiros, amuletos, poções e simpatias. Vamos diferenciar tipos de mago. O mago cerimonial erudito, que é figurado pelo astrólogo alquimista da corte, ou pelo estudioso renascentista, que estava ali pronto para ler os textos cabalísticos. Tudo isso em oposição ao feiticeiro, o curandeiro rural, o pajé, o xamã, que empregava encantamentos transmitidos oralmente, a chamada bruxaria. Vamos abordar documentos históricos notáveis, como grimórios medievais, Clavícula de Salomão, Picatrix, o livro de São Cipriano, os processos de feitiçaria dos tribunais inquisitoriais, para ilustrar o que constitui a magia na prática. Também vamos examinar fenômenos das ferramentas e conceitos-chave, círculos de proteção, selos, talismãs, correspondência planetária, sacrifícios simbólicos, etc. O objetivo é dar um retrato vívido de como se fazia magia em diferentes contextos históricos, ao mesmo tempo problematizando até que ponto essas práticas foram seriamente acreditadas, que efeitos se esperavam delas, e como a realidade na sociedade reagia com tolerância ou com perseguição. Essa exploração prática vai complementar a filosofia, mostrando a magia em ação em vez de apenas na teoria. Depois passamos para o estudo da alquimia, começando com a visão panorâmica da sua evolução histórica, raízes antigas, possivelmente remontando ao Egito helenístico, a palavra alquimia, que deriva do árabe alquimia e está no grego tardio como chemia, ligada ao Egito, a Kemet, a Terra Negra. E aí vamos traçar a jornada da alquimia através das culturas, do Egito e da Grécia para o mundo medieval islâmico, onde floresce entre sábios árabes e persas, como Yabir e Bin Hayyan, como Geber, chegando à Europa medieval através de traduções latinas e ganhando proeminência no Renascimento, com figuras como John Dee, Heinrich Krurath, o Sendivogius, entre outros. E em seguida, transicionando lenta e progressivamente para a química do século XVII, do século XVIII, com personagens como Robert Boyle, que ainda praticava alquimia, mas que ajudou a formalizar a química. Será ressaltado que em cada fase a alquimia apresentava facetas ligeiramente distintas, ora mais místicas, pela busca espiritual de purificação, ora mais material, pela procura de técnicas metalúrgicas e médicas. Vamos discutir o objetivo clássico da transmutação de metais vis em puro ouro, a busca pela pedra filosofal, entendendo tanto a interpretação literal da riqueza e da vida eterna, quanto a alegórica, através da iluminação espiritual. Vamos citar casos famosos, como a lenda do alquimista mais famoso de todos, Nicolau Flamel, as investigações alquímicas de Sir Isaac Newton, tudo para ilustrar o fascínio que a alquimia exerceu. E ali vamos compreender como a alquimia serviu de berço para a química. Apesar de todo o arcabouço místico, os alquimistas acumulam conhecimento prático de substâncias e aparatos, como as fornalhas, os alambiques, os métodos que se revelam fundamentais para o desenvolvimento científico posterior. Depois de ver a história, vamos mergulhar nos conceitos centrais do pensamento alquímico, explicando ideias como a teoria dos 4 elementos, da terra, a água, fogo e o ar, herdada de Empédocles, adotada pelos alquimistas, conceitos do enxofre, do mercúrio e do sal, princípios básicos da matéria, a tríade, composta por Paracelso, a noção de Azoth,
da quinta essência, as etapas do opus alquímico, a obra alquímica, frequentemente simbolizadas pelas cores do negredo, do albedo e do rubedo. E importa também tratar do aspecto simbólico e metafórico, textos alquímicos cheios de metáforas, com o rei e a rainha representando substâncias, a morte e o renascimento representando reações químicas, textos esses que exigem muito das nossas interpretações. Vamos decifrar alguns trechos de obras clássicas, como O Mistério da Quinta Essência, de pseudônimo Basílio Valentine, ou o Mutus Liber, o livro mudo, ilustrado, para evidenciar essa linguagem. Além disso, vamos explorar como os alquimistas entendiam sua prática. Para muitos, era indissociável de uma busca espiritual. Transformar chumbo em ouro, ela também transforma a alma impura numa alma iluminada. Vamos mencionar a influência de correntes como a cabala, a astrologia dentro da alquimia. Por exemplo, acreditava-se que cada metal era regido por um planeta, então a astrologia guiava o timing das operações. Em síntese, vamos ver a cosmovisão alquímica dando a vocês chaves conceituais para entender os escritos e os objetivos alquímicos, caso queiram avançar nesses estudos. E ali vamos correr para uma confluência das tradições ocultistas. No período renascentista, no período barroco, quando os eruditos tentaram unir diversos saberes esotéricos num sistema unificado, surgem figuras como Heinrich Cornelius Agrippa, autor da Filosofia Oculta, em 1533, que sistematizou conhecimentos de astrologia, numerologia, cabala e magia cerimonial. O John Dee, que eu mencionei várias vezes, conselheiro da rainha Elizabeth I, que combinou matemática, alquimia e comunicação com os anjos, a chamada magia enoquiana. Athanasius Kircher, polímata jesuíta, que estudou hieróglifos, cabala cristã e magnetismo, exemplificando a interseção entre a ciência e o ocultismo em pleno século XVII. Também falaremos de cabala ou cabalá, a cabala judaica, a versão também cristianizada, que forneceu uma estrutura teosófica para muitos magos dessa era. A árvore da vida cabalística, vista como um mapa tanto do cosmos quanto do corpo humano e das suas respectivas correspondências. O objetivo vai ser mostrar como, no auge do interesse renascentista pelo oculto, houve a percepção de que magia, alquimia, astrologia e cabala faziam parte de um mesmo grande esquema para desvendar os segredos divinos da natureza. Essa síntese esotérica muitas vezes andava de mãos dadas com o surgimento das sociedades secretas, como, por exemplo, a lendária Ordem Rosa Cruz, cujos manifestos no século XVII misturavam alquimia, reforma espiritual e científica. O que há de fato, o que há de ficção nessas ordens? Como essa grande unificação das ciências ocultas gradualmente se desfez com o avanço da ciência racionalista, mas nunca desapareceu completamente, continuando em correntes de ocultismo posteriores, no século XIX, com o revival ocultista na teosofia, na Rosa Cruz Amorque, etc. Em resumo, amarrando as pontas, demonstrando que, para os ocultistas históricos, compartimentar magia e alquimia era artificial, porque tudo fazia parte de um único corpo do conhecimento oculto. E ali, já fechando esse bloco dos nossos encontros, vamos tratar do panorama para os séculos 20 e 21, discutindo o destino da magia e da alquimia no mundo de hoje. Por um lado, ambas deram origem a disciplinas científicas. A alquimia virou química, astrologia, astronomia, herbologia mágica, farmacologia, e por aí vamos. Mas, por outro lado, as ideias e os símbolos da magia e da alquimia continuam a exercer fascínio. Vamos ver o ressurgir ocultista do século XIX e do século XX, figuras como Eliphas Levi, Helena Blavatsky, Aleister Crowley, que reinterpretaram a magia antiga e influenciaram práticas esotéricas que sobrevivem até hoje, como a Wicca, a Telema, o neo-hermetismo. No campo artístico e psicológico, conceitos alquímicos foram estudados por pensadores como Carl Jung, que viu nos processos alquímicos metáforas do desenvolvimento psíquico, arquétipos do inconsciente coletivo. Também podemos abordar como a cultura popular retrata a magia e a alquimia, desde a literatura e dos filmes de fantasia, onde magos e alquimistas são personagens frequentes, até o surgimento de subculturas místicas urbanas. E, claro, não esqueçamos de mencionar que há ainda praticantes da alquimia e da magia. Surpreendentemente, sim. Existe quem tente reproduzir procedimentos alquímicos tradicionais em laboratório como forma de estudo histórico. E no campo da magia cerimonial, ordens discretas continuam ativas estudando cabala e hermetismo. Finalmente, ponderaremos qual o lugar dessas artes antigas no mundo de hoje. Seriam meras curiosidades históricas, práticas de nicho espiritual, ou encontrariam eco em novas fronteiras do pensamento, como analogias com teorias científicas de fronteira,
O exemplo mais recente talvez seja as relações entre o pensamento ocultista, espiritualista e a física quântica. Será que essas são disciplinas que nos ajudam a ir além do materialismo estrito? Vai ser a reflexão que vai fechar o módulo de magia e alquimia, mostrando que, embora as alegações literais da magia e da alquimia não sejam aceitas pela ciência hoje, o legado intelectual e cultural perdura e pode ser, sim, de múltiplas formas renovado. Então, no nosso encontro de hoje, procuramos sintetizar os principais tópicos, quais são as abordagens que vão guiar o nosso curso de Panorama das Ciências Ocultas. Eu reitero que é possível e frutífero estudar esses temas controversos com uma mentalidade científica e histórica, sem credulidade, mas com respeito aos fatos e aos contextos. Nós vimos que as ciências ocultas participam da evolução do saber humano, ora impulsionando descobertas, ora desafiando ortodoxias. E é exatamente por isso que merecem olhar atento de nós, pesquisadores, interessados, nem que seja para concordar em discordar. Ao longo das próximas aulas, vamos mergulhar em detalhes, em casos e figuras notáveis de cada tema, sempre ancorados na bibliografia qualificada e nas evidências documentais. Sempre que o conteúdo parecer denso ou se surgir alguma incerteza sobre onde é que nós estamos, no grande esquema, eu sugiro a vocês voltarem a essa aula 1, o nosso porto seguro de referência, para reenquadrar o assunto dentro do panorama geral. Eu costumo dizer que se o diabo vive nos detalhes, então Deus deve estar na visão de todo. Então, ter um olhar de águia, uma visão de drone, ajuda muito a entender as coisas de cima, o que facilita na hora de mergulhar e não se perder. Esperamos, assim, fornecer as bases para que todos vocês possam navegar com confiança pelo fascinante e muito cá entre nós labiríntico mundo das ciências ocultas, com a isenção intelectual e o rigor acadêmico que esse estudo exige. Sejam muito bem-vindos ao curso. Boa jornada de aprendizado para todos nós. Até a próxima aula.